abre lá no comecinho, Gênesis, Êxodo, Levíticos, e aí você já chega em Números. Capítulo 20. E o versículo é o 7. Quem encontrou, diga amém. Nós, seres humanos que somos carne, a gente sofre de alguns males que fazem parte, que são da nossa natureza. E dentre muitos desses males está o cansaço. Não o cansaço só físico, mas o emocional, o espiritual. A gente sofre porque a gente cansa das coisas. Às vezes o hábito de fazê-las prejudica ao invés de ajudar. Alguns de nós somos pessoas muito mais experientes hoje do que éramos há um ano atrás, há 6 meses atrás. E a gente não comete os mesmos erros lá de trás, a gente deveria aprender com eles. E essa experiência deveria ensinar. Mas em algumas outras áreas da vida, dependendo do que a gente vai fazer, o realizar as coisas repetidamente, eu estou falando de vida espiritual, eu estou falando da fé, eu estou falando da vida com Deus, estou falando de sentar aí na cadeira da igreja, por exemplo, e ouvir a palavra, coisa que alguns aqui fazem praticamente todo dia. E o ruim é que aquele espaço de paciência às vezes vai se enchendo e vai chegando no seu limite, e a tendência da gente é se cansar. A gente vai se desgastando, fazendo repetidamente as coisas, achando que está fazendo repetidamente as coisas, e chega um momento que isso ele prejudica a gente, porque a gente entra meio que no automático. Eu venho para a igreja porque é o dia e a hora de eu ir, eu sento porque é assim que tem que ser, eu canto porque é assim que tem que fazer, é dessa forma que tem que agir. O meu horário é esse, o meu tempo é esse, o meu momento é esse, o meu a fazer é esse, a minha parte é essa. E isso acaba que a gente deixa de exercitar a fé e passa a fazer pelo hábito, e o hábito vai prejudicar, porque para cada momento da vida, para cada situação da vida, Deus ele tem uma direção. Ainda que a palavra que você ouça hoje, a oração que você receba hoje, a orientação que te seja dada hoje, seja a mesma que ontem, a forma de você agir vai ser outra, porque as circunstâncias mudam. Quem está entendendo, por favor, alguma coisa? O versículo 7 diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhes tirarei a água da rocha e dareis a beber a congregação dos animais. Moisés vinha de uma caminhada de muitos anos já, carregando um povo nas costas, carregando uma gente com ele, que uma hora reclamava de uma coisa, outra hora de outra. Os problemas eram constantes ali, as necessidades eram constantes. Só que embora esse povo tivesse há muito tempo ali, sempre que precisasse alcançar de uma resposta, esse povo estava andando em círculo, quase 40 anos aqui, nesse ponto da conversa, quase 40, andando em círculos. Por quê? Porque era um povo de um coração duro, dura cerviz, rebelde, se rebelava, se desviava.
trilhava os seus próprios caminhos, fazia da sua própria maneira. Acabou a água e eles foram reclamar. Mas isso aqui que eu estou falando para você não é a primeira vez que está acontecendo, já tinha acontecido antes. E Deus tinha falado com Moisés. E o mesmo tempo que já tinha passado para o povo, tinha passado para Moisés. As mesmas circunstâncias que tinha passado para o povo, tinha passado para Moisés. Moisés falava com Deus, orava com Deus, Deus falava com ele buscava, se fortalecia, o problema vinha. E era problema hoje, era uma luta amanhã, era outra depois de amanhã, enfim. De dia, de oração em oração, assim iam se vivendo os dias. E Moisés já tinha falado com Deus, e Deus já tinha falado para ele: ô Moisés, pega o teu cajado e bate com ele na rocha, e a água vai sair da rocha. Aquilo ficou na cabeça do Moisés. Agora, o povo está reclamando de novo e está pedindo água. Problema. É como o que chegou aqui hoje, está pedindo água, mas não é água de beber. É provisão para dentro da sua casa, para sua família, para a sua saúde. Uma porta de emprego, a paz dentro da sua casa, o livramento de uma situação difícil. Quem está compreendendo o que eu quero dizer? Só que você já pediu isso ontem, e anteontem, e antes de anteontem, e o ano passado. E você já sabe o caminho, ou você e eu, nós pensamos já saber o caminho. Eu oro, peço, e Deus me dá. Só que aqui Deus falou de um jeitinho um pouquinho diferente com o Moisés. E falou para ele: ó, você pega o bordão, chama o teu irmão, vai lá para o lado da rocha e chama o povo. E ele fez isso. Continuando aí, ó, versículo 9, é isso? Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para que os outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso, vocês não vão carregar esse povo, não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou nelas. Diga glória a Deus. O Moisés foi lá, irritado, cansado, talvez, sobrecarregado, desgastado, entristecido, amargurado, já querendo jogar tudo para o alto, já querendo desistir, de repente no limite das forças dele. E ao invés de fazer com a vida, crendo, obedecendo, ele fez, mas fez do jeito dele. Ele deu uma vez com o bordão na rocha, não saiu água. Ele deu a segunda. Muita coisa essa passagem ensina, e uma delas é que aquilo que Deus preparou sempre vai acontecer, de um jeito ou de outro vai acontecer, porque a palavra dele não cai no chão. A minha cai, a dele não. Ele não falha, ele não volta atrás, ele se mantém fiel à sua palavra. Quem está entendendo? Ele cumpre. E ele falou que ia acontecer e aconteceu. Mas a questão não está na água da rocha ter saído, a resposta de Deus, porque isso é inevitável. Deus sempre vai responder. Sempre vai haver uma cura para aquele que busca em Deus. Sempre vai haver uma porta que se abre na vida daquele que busca a Deus. Sempre vai haver uma restauração. Sempre vai haver uma solução. Sempre vai haver uma libertação. Quando a pessoa buscar, sempre Deus vai estar ali para atender. Quem está entendendo? Mas havia um propósito a se cumprir na vida do Moisés e do Arão. E o desvio
foi muito pequenininho. Se qualquer um de nós fôssemos lá e falássemos com eles, ou ouvíssemos eles falando, o Moisés e o Arão, nunca a gente ia ouvir da boca deles que eles deixaram de crer em Deus. Pelo contrário, eles iam falar: viu lá o que aconteceu? Deus respondeu. Mas Deus, quando falou com eles, disse para eles o quê? Vocês não creram. Por que não creram? Por que eles perderam a bênção? Depois, se você tiver um interesse, você abre aí o livro na frente, que é o Deuteronômio, vai lá no capítulo 34 e leia lá o final da história. Quando Deus leva Moisés no alto de uma montanha, fala para ele: olha lá para frente lá, ó. Aquela lá é a terra que eu prometi para o Abraão, que eu falei que ia acontecer. Aquela lá é a terra que um dia eu chamei você e falei: Moisés, você vai pegar esse povo, vai tirar eles daqui do Egito e vai levar eles para a terra que eu prometi, terra boa, que supre as necessidades, que plantando a semente vai florescer, que eles vão poder ter paz ali, terra que manda leite e mel. Aquela lá é a terra, ó. Você está vendo ela com os olhos, mas você não vai pisar nela. É uma história um pouco triste se a gente olhar por esse lado. Qual foi o final da história do Moisés? Moisés fez muita coisa boa, mas por causa de um pequeno desvio num determinado momento, ele acaba perdendo a maior de todas as bênçãos que tinha sido prometida, a promessa que existia para o coração dele, para a vida dele. Eu tenho uma, ou várias, você também tem. Você tem uma promessa, olha para mim, presta atenção no que eu estou falando, porque é isso que transforma. Você tem uma promessa para quando você sair daqui de dentro hoje. Você tem uma promessa para a tua vida, você tem uma promessa para a tua casa, para a tua família, para a tua saúde, para todas as áreas da tua vida. Você tem uma promessa de Deus, de restauração, de bênção, de prosperidade, de alegria, de paz. Mas o cumprimento dessa promessa vai depender de como você lida com a voz, a direção, a orientação que é dada lá fora. Aqui dentro todos nós somos santos, obedientes, temerosos, guardamos o temor a Deus, fechamos os nossos olhos e falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas. Mas é na hora que a gente tem que viver. O simples fato para mim e para você dele não ter obedecido, não era para ele bater, era para ele falar, porque naquele momento ele ia mostrar a autoridade que Deus tinha colocado sobre ele, muito maior do que a que ele tinha antes. Quem está compreendendo? Era para ser visto algo muito maior, era para Deus ser santificado de uma forma muito mais extraordinária por aquela gente de um coração duro, de uma gente desobediente, rebelde, ver a glória, o tamanho, a grandeza de Deus. E às vezes por pequenos desvios que nós temos, deixamos de demonstrar através da nossa vida o tamanho da grandeza, da glória de Deus através de nós. Porque a gente sai lá fora e acha que sabe fazer do nosso jeito, agir da nossa maneira. Eu fui na igreja uma semana inteira, eu pedi a Deus com todas as minhas forças, pedi oração para meio mundo de gente, fui em tudo quanto é lugar, passei em tudo quanto é canto, e quando Deus vem com a palavra, com a direção, com o caminho a trilhar, aí o camarada vai e faz do jeito dele, porque ele sabe todas as coisas, ele é que sabe como lidar. Ninguém manda na minha vida não, eu é que sei. Quem é que está querendo mandar na tua vida? Se você e eu somos as primeiras pessoas a dizer que Deus é que está no controle de tudo, quem é que está querendo mandar na tua vida? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Ele ouviu, mas tudo que ele ouviu, ele não guardou nada. Só que esse Moisés é o mesmo que 40 anos antes recebeu uma direção, onde ele estava carregando o povo também num deserto. Deus falou com ele: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Ele falou: tem um cajado. Aí Deus falou para ele: estenda esse cajado na direção do mar, que o mar vai se abrir. Diz a Bíblia que o vento soprou uma noite inteirinha, e Moisés permaneceu com o braço, obedecendo a voz do Senhor.
Só que passou muito tempo. Ele foi acostumando com as coisas, foi se adaptando. Se ele foi virando hábito. Não, Deus age, Deus faz, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus está aí. A gente olha e fala com a gente, entramos lá, botamos nossa cara no chão, a glória dele invadiu o lugar e respondeu. E está tudo certo, não está tudo certo. Desobedeça hoje toda a tua caminhada lá para trás. Você, através das tuas atitudes, jogou fora, por causa da maneira que você está se portando. Quem está entendendo? Foi o que aconteceu aqui. Estou pregando para você exatamente o que eu preguei de manhã. Talvez não exatamente igual, mas o Moisés perdeu. Isso não aconteceu só com Moisés, não. Aconteceu com Pedro também. Um dia Jesus entrou dentro do barco do Pedro e foi pregar para uma multidão lá, um tanto de gente que tinha. Quando ele terminou de pregar, ele falou para Pedro: Pedro, vamos mais ali para frente, vai ali naquele pedaço do mar. O Pedro foi. Aí Jesus falou para ele o que? Joga. Ah, você conhece, está vendo? Pega a tua rede, ó Pedro, joga. Você não pescou nada, passou no lugar para Pedro. Agora eu estou falando a minha palavra que está aí, ó. Faz o Pedro pegou. Falou para ele, porque o Senhor está falando, debaixo da tua palavra, fazer. Jogou a rede veio cheia, a ponto de rasgar. 3 anos e pouco depois, o mesmo Jesus, a mesma palavra, foi falada por Pedro. Quando Pedro pediu para Jesus: se é o Senhor, me faz ir andando até o Senhor sobre as águas, eu quero caminhar sobre as águas. O mesmo Jesus falou para Pedro: Pedro, vem. E o Pedro saiu do barco e foi. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele afundou. O que aconteceu dentro de Pedro? Que a mesma palavra saída da boca daquele que tinha todo o domínio e autoridade não foi capaz de causar o mesmo efeito. O que acontece no coração de muitos de nós, a gente deixa de olhar com a santidade que a gente tem que olhar, de viver com a fé que a gente tem que viver, de apresentar, da entrega que a gente tem que fazer. Eu estou falando de fé, estou falando de obedecer a palavra de Deus. Estou falando para você crer na placa, porque a placa não vai te levar a lugar nenhum. Você pode ser o maior frequentador dessa igreja ou de qualquer outra que for, menor do que essa ou a maior que existe, a mais simples, a mais humilde, ou aquela que é a mais bela, a mais maravilhosa de todas. Vá para onde você quiser ir, porque você é livre para ir. Mas a resposta só vai vir se você agir dentro da obediência à palavra, porque todas as vezes que se desviar, seja aqui, seja onde for, você vai perder a promessa, o cumprimento da promessa na sua vida, seja ela qual for. Quem está entendendo? Eu não estou falando para você obedecer a minha voz, e nem estou querendo que você pense como eu penso, mas eu quero que você pense. Eu queria muito que você saísse daqui hoje, mas saísse refletindo nessa palavra, olhando para a tua vida. Ele bateu uma vez e não aconteceu nada. Ao invés de ele parar e ver, não, espera um pouco, a palavra dele não cai no chão, ele nunca depois de cumprir uma vez a palavra dele. Nunca, nada do que ele falou deixou de se cumprir. Agora eu bati na pedra e a pedra não deu água, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque errar é humano, mas persistir no erro, você sabe. Aí ele foi lá e fez o quê? Bateu de novo. Ele teve a oportunidade de consertar, e talvez a história tivesse sido outra. Talvez ele não tivesse perdido o cumprimento da promessa. Talvez ele tivesse entrado dentro da terra prometida, fosse a primeira pessoa a pisar a planta do pé lá, fosse o primeiro a conduzir toda aquela nação lá para dentro. Mas a história não foi essa. E o final da história de Moisés: Moisés é um grande homem de Deus. Moisés foi o propulsor de toda a lei. As leis do mundo inteiro se baseiam nas leis que Moisés trouxe escrita naquela pedra. Moisés viu coisas extraordinárias que nem eu nem você nunca talvez vamos ver na nossa vida, em toda a história da nossa vida. Mas o fato é que o final da história do Moisés foi ele olhando com os olhos e não podendo pisar lá. Mas eu sei que você quer pisar na sua terra prometida, porque todos nós aqui estamos atrás dessa terra prometida.
Talvez seja na tua saúde, no teu casamento, na tua vida econômica, seja no teu convívio familiar, seja com os teus filhos, seja dentro de você, no teu coração, a paz que você quer encontrar. Essa é a grande verdade. Todos nós estamos esperando pisar nessa terra prometida. Quem entendeu alguma coisa? Fica de pé no seu lugar, por gentileza.